2 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A continuação ainda diz assim: que vos abstenhais da prostituição. O verso 4 diz: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscências, como os gentios, que não conhecem a Deus. Então o assunto hoje é a vontade de Deus. Porque domingo passado, nós estávamos aqui naquela ministração que foi uma conversa a respeito das Escrituras, e eu quero deixar muito claro para vocês, que eu não sei se vocês já notaram isso, não tenho nenhuma pretensão de ficar usando ferramentas de eloquência, de tonalidade de voz, para comunicar a vontade de Deus para a igreja. Não vejo necessidade disso ocorrer, desde que eu comunique a você a palavra de Deus, porque essa é a minha missão. Então eu ministro a palavra de Deus conversando com você. E hoje eu parto desse texto para a gente falar sobre a vontade de Deus, porque domingo ministramos naquela conversa sobre Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa foi a ministração de domingo. E nós, na ministração de domingo, vimos que transformar o nosso entendimento, ou renovar o nosso entendimento para a transformação, tem um objetivo. O objetivo é ter uma experiência com Deus, mas precisamente com a sua vontade. Não é isso que está no texto? Porque o texto na íntegra diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, experimentar é ter a experiência. Ter a experiência é perceber, ter contato com aquilo, de maneira pessoal. Experiência, ela é sua, experiência, ela é minha. A vontade de Deus, nesse texto, está sendo colocada para nós como algo que, de maneira particular, nós vamos ter que experimentar. Amém? Ter que experimentar. Agora, a gente fala da vontade de Deus, isso fica tão no ar, não fica? Porque todo mundo acha que faz a vontade de Deus, não acha? Todo mundo acha que está fazendo a vontade de Deus. Todo mundo acha que está fazendo o que é certo. Porque para fazer a vontade de Deus, você precisa conhecer a vontade de Deus pelas Escrituras. E hoje em dia as pessoas se iludem tanto com tantas informações que são colocadas. Às vezes, as informações são colocadas para nós e nós damos a interpretação que nós queremos àquela informação que nos é dada, inclusive até aqui dentro da igreja. Você pode estar na igreja, ser ministrado um texto, ser ministrado uma escritura, uma palavra, um ensino, e você escolhe com as ferramentas que você tem para interpretar a informação que lhe é dada, dá um significado que você quer aquele texto, ou aquele estudo. E você não tem uma experiência com a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, como diz o texto. Você não experimenta a vontade de Deus. Mas Deus tem uma vontade real conosco, que só vamos experimentá-la se a nossa mentalidade for mudada. Nós falamos domingo que nossa mentalidade, de maneira natural, ela não tem nenhuma vontade de viver o que Deus planejou que vivêssemos. A nossa mentalidade herdada por tradição dos nossos pais, como diz Pedro em sua carta, a nossa maneira de viver, ele chama de vã maneira de viver, que nós herdamos dos nossos pais. Porque nós fomos construídos, e nós somos construídos. Todo ser vivo é construído
pela relação que ele tem com o ambiente e com as pessoas em sua volta. Os animais são construídos, e os seres humanos também são, de maneira muito maior. Porque os seres humanos, eles têm a inteligência. Os seres humanos, eles têm um espírito que vem de Deus. E a inteligência humana é diferente da inteligência irracional. Ela é uma inteligência que carrega características que levam o ser humano a ser comparado com Deus, porque quando Deus criou o homem, ele diz: façamos o homem nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então a inteligência humana, ela se assemelha de certa forma com a natureza divina. E por essa razão, quando nós nascemos, nós vamos sendo moldados. Os valores errados, os padrões errados, os costumes errados, foram todos depositados em nós pelas pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, a vontade de Deus só é experimentada se eu permitir que o conjunto de pensamentos, de crenças são aquelas coisas que a gente acredita ser certo ou ser errado. Crença não é você crer nisso, crer no Espírito, ou crer num santo, ou crer em Deus. Não, crenças são aquele conjunto de coisas que você acredita ser certo ou acredita ser errado. Esse conjunto de informações que compõem sua cabeça te privam de experimentar a vontade de Deus. Por isso que isso precisa ser modificado, e a gente falou isso domingo passado. Entendeu? Te priva de conhecer Deus. Esse conjunto de coisas que está em você não te permite ter uma experiência com a vontade de Deus. Para que essa experiência seja real, você tem que ser modificado em sua estrutura mental. Então a gente fica falando da vontade de Deus, vontade de Deus, vontade de Deus, e chega num ponto que a gente deixa a vontade de Deus assim no ar, e não se importa com a prática dessa vontade. E esse texto de Tessalonicenses vai começar a nos dar entrada na Bíblia para pensar que tipo de vontade é essa que Deus tem, que eu preciso experimentar, e que eu só vou experimentar se a minha mentalidade, essa é a palavra que eu procurava, se a minha mentalidade for modificada. Começa Deus dizendo assim: a vontade de Deus é a vossa santificação. Isso é pouco ou é muito? É muito. Porque a Bíblia, mostrando para nós a vontade de Deus, ela nos empurra para um padrão que naturalmente nós não atingimos, e nós não atingimos naturalmente, porque nós estamos com a mente contaminada com os padrões antigos, e ainda não nos permitimos ter nossa mentalidade renovada. Consegue compreender o que eu estou falando? O padrão de Deus é alto. A Bíblia diz: seja santo, porque eu sou santo. Deus disse de maneira clara, sem arrodeio, sem nenhuma dúvida, qual é a vontade dele para nós: é que nós nos santifiquemos. Mas como é que a gente vai entrar numa vereda de santificação com a mentalidade velha? Com a mentalidade antiga, quando Deus diz assim, a vontade de Deus é a nossa santificação, a gente vai pensar, ninguém nunca vai ser santo. É ou não é assim que a gente pensa? Ninguém nunca vai atingir a santidade plena. É ou não é assim? Como a gente acha que nunca vai atingir a santidade plena, qual é a decisão que a gente toma? Não ir em busca de santidade alguma. Esse é o grave erro que cometemos. É óbvio que eu sei que por mais que a gente tente, por mais que a gente lute, o padrão de santidade que a gente vai alcançar não vai chegar nem perto do que Deus espera que a gente chegue. Quando Deus fala sobre a justiça dos homens, Ele diz que a justiça dos homens é como trapo de imundície. Eu vejo que por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai agradar a Deus em plenitude. Por isso eu não acredito naquelas profecias e palavras que as pessoas ficam entregando uns para os outros, dizendo assim, ó varão, Deus está dizendo que você está bem. Está bem nada, Deus tem um padrão de santidade para nós que a gente vai lutar para atingir, vai batalhar, e quando a gente achar que está bom, Deus ainda vai achar que a gente está devendo. Você está entendendo? Quando a gente achar que chegou lá, está devendo. O que é que diz Efésios capítulo 4? Lê comigo lá. A gente vai dar seguimento a esse texto que fala sobre a vontade de Deus. Mas veja Efésios capítulo 4, deixando marcado aí, deixa o dedo marcando Tessalonicenses.
Efésios capítulo 4, você vai ler comigo, verso 12. Vou ler o 11, para você entender o que Deus está falando. Se você não achou, não procure mais não, vamos ler comigo aqui. Ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele quem? Quem vocês acham que é esse ele? Deus, o Senhor Jesus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Ou seja, a estrutura eclesiástica de liderança da igreja não foi criada por homens, foi criada por Deus. Consegue entender isso? Para quê? Versículo seguinte é a resposta: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então Deus criou uma estrutura de crescimento, e essa estrutura de crescimento é chamada igreja. Dentro dessa estrutura de crescimento, Deus estabeleceu um patamar para ser atingido pelos crentes, e isso é nada mais, nada menos do que a estatura de Cristo. Você sabe que Jesus Cristo, Ele é Deus, mas Ele foi homem por 33 anos, e a referência que nós temos de Cristo é o homem ungido, ou ungido de Deus. Nosso modelo não é Jesus o Deus, o nosso modelo é o Cristo de Deus, que é o homem Jesus. Até que cheguemos à medida da estatura exata de Cristo, é porque Deus diz para mim e para você, o padrão que nós enxergamos no Evangelho, ou nos Evangelhos, sobre como Jesus Cristo, como homem na terra agiu, é o padrão que Deus espera que a gente age. Esse é o padrão de santidade que Deus espera de mim e de você. Você acha isso possível, sim ou não? Deus quer que a gente chegue à estatura exata de Cristo. A gente consegue chegar ou não? Pensem comigo, sejam francos. Se não é possível chegar à estatura de Cristo, a Bíblia está errada com relação a isso, como estaria com relação à Trindade. Então, se está escrito que o alvo é isso, é porque Deus estabeleceu um alvo possível. Deus não vai estabelecer na sua palavra nada que não seja possível. Então, eu não conseguir me espelhar no padrão de Cristo, não significa que a palavra está errada. Significa que o erro está em mim. Toda vida que eu olho, não consigo chegar ao padrão de Cristo, desculpa eu lhe dizer, mas foi esse o padrão que Deus estabeleceu para você. Se você não consegue, o problema não é da Bíblia. Se você não se esforça para poder melhorar seu padrão, o problema não está nas Escrituras, o problema está em você, porque Deus estabeleceu um padrão, até que cheguemos à estatura exata de Cristo. O problema é que só vamos conseguir evoluir nesse processo de santificação se a mentalidade for mudada. A dificuldade que nós temos de atingir o padrão de santificação é porque nós não evoluímos, ou não rompemos com as nossas raízes humanas naturais. Nós não rompemos com as raízes. Nós pensamos do jeito que um descrente pensa, só frequentamos a igreja. Nós fazemos tudo que um descrente faz, só carregamos uma Bíblia.
os pensamentos que norteiam nossas ações, porque aí é outro ponto que eu quero chegar. Por que a mentalidade tem que ser mudada? A mentalidade tem que ser mudada porque a mentalidade guia as suas ações. As suas atitudes, que você diz assim, desculpe, foi sem querer, são reflexos de um velho homem vivo dentro de você. Está conseguindo compreender isso que eu estou falando? Todas as atitudes que emanam de você, que refletem coisas, que ofendem as pessoas, que magoam as pessoas que estão em sua volta, porque esse é o ambiente de convivência, família, igreja, trabalho. Quando as suas atitudes não conseguem refletir a estatura de Cristo, o problema é que existe dentro de você uma mentalidade antiga, que ainda não foi modificada. Você é um homem velho, vestido com uma capa nova. E a Bíblia diz, despojai-vos do velho homem, e revistai-vos do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós devemos nos livrar do velho homem. E se livrar do velho homem, a gente fala disso, não fala? Quantas vezes foi pregado sobre isso aqui? Quantas vezes você deve ter pregado sobre isso para outras pessoas? Quantas vezes você leu esse texto escrito? Diversas vezes. O problema é que se livrar do velho homem, se livrar do homem que segundo Adão foi criado, e se revestir do novo que segundo Deus é criado, é uma atitude pessoal que a gente só vai ser identificado nela ou nele pelas nossas práticas. Só que se as nossas ideias são as antigas, nossas práticas também serão. Se o homem que está vivo dentro de nós é o velho, nossas ações serão do homem velho. O novo homem, que segundo Deus é criado, às vezes está criado só na nossa teoria. Preste atenção que eu estou falando com você hoje. Às vezes o novo homem, que segundo Deus é criado, é uma teoria na nossa boca. E isso é o sinal da fragilidade da igreja. Igreja enquanto corpo de Cristo. Porque se o corpo de Cristo for verdadeiramente composto de membros que estão em um processo de santificação, é impossível segurar a capacidade de influenciar o mundo e as trevas de uma igreja assim. O problema é que cada vez mais, e quanto mais se aproximam os dias da volta de Jesus, as pessoas estão lotando as igrejas, não para serem transformadas e santificadas progressivamente, mas para atender às suas consciências e à expectativa que elas mesmas criaram de um jeito de agradar a Deus. E aí, nesse tipo de vida, vir ao culto é o máximo que a gente consegue oferecer. E o processo de santificação transforma o culto na consequência desse processo. O processo de santificação transforma o culto em um momento que eu não posso me privar dele porque sou um adorador. Porque não posso me privar de crescer no conhecimento e na graça como nós estávamos lendo. Porque eu não posso me privar de aprender mais sobre o que é ser um novo homem. Sobre quais são as condutas que esse novo homem precisa ter. E quando eu falo novo homem, é porque o texto bíblico que eu estou citando como referência fala de homem, mas fala de homem se referindo à humanidade, não ao sexo masculino. Então eu estou falando de homem e de mulher. Entende isso? Homem e mulher. Então a referência de santificação esperada por Deus precisa ser perseguida por quem quer ir para o céu. Porque senão, a vida de crente é uma perda de tempo. Se você não está buscando se santificar, vir para a igreja sem buscar se santificar é um desperdício de tempo, porque existem tantas coisas melhores para serem feitas, para quem não quer se santificar. Porque para quem não quer se santificar, vai perder seu tempo na igreja. Quem não quer se santificar, está desperdiçando seu tempo, oferecendo a Deus coisas que Deus não está recebendo, em termos de adoração, de culto, de oração.
Porque você pensa que Deus ouve todo mundo? Coisa mais errada que a gente diz é quando vê alguém sofrendo, diz, ore a Deus. Você sabe se Deus vai ouvi-lo? Como é que você sabe que Deus vai ouvi-lo? Deus só vai ouvir quem está dentro dos critérios que Ele estabeleceu. Ah, pastor, mas eu acho. Pois é, esse acho é o que acaba com o nosso processo de santificação. Porque você acha que já chegou no nível bom, e aí você não avança mais. Você acha que a Bíblia está exagerando quando pede o padrão sendo o padrão de Cristo, aí você, como acha que o padrão de Cristo é muito elevado, então você não vai atrás de padrão nenhum. E assim a vida vai passando. Você vindo para a igreja, sem se santificar. Mas o texto continua dizendo, a vontade de Deus é a vossa santificação. E a santificação, diz assim, que vos abstenhais da prostituição, ou seja, ele coloca uma coisa oposta à outra. Bom, Deus quer que você se santifique, e que se abstenha da prostituição, então é uma atitude. Está entendendo ou não? É uma atitude. O que a gente chama de prostituição, no contexto de relacionamento entre homem e mulher, já dá para definir como um pecado que a gente naturalmente não vai cometer. Homem e mulher que não são casados e se relacionam, se prostituem. É ou não é assim? É prostituição. E a prostituição é oposta à santificação. E a gente precisa ter cuidado, porque hoje prostituição não acontece somente quando um homem e uma mulher se deitam juntos sem estarem amparados pelo padrão que Deus estabeleceu que tivesse, que é o casamento. Tem a prostituição da internet, da pornografia e de tantas outras coisas que são cultivadas nesse tempo moderno. Isso também é prostituição. Estão entendendo? Então a santificação é oposta a isso. E a santificação, ela é responsabilidade pessoal. Você tem que saber como você vive. O texto bíblico diz assim, cada um saiba usar o seu vaso em santificação, em honra, ou possuir o seu vaso em santificação e honra. Esse possuir o seu vaso é uma referência à tua vida. Você tem responsabilidade da maneira como você vai viver. Você tem que decidir de que maneira vai conduzir a sua vida. E você tem a responsabilidade de usar o teu vaso em santificação e honra. Não nas paixões e concupiscências como os gentios que não conhecem a Deus. Paixões e concupiscências são paixões e desejos. Os gentios que não conhecem a Deus, eles têm um padrão de vida. Qual é o padrão de vida dos gentios? Fazer tudo que lhe dá prazer. Não é assim? Os gentios fazem tudo o que eles gostam de fazer. Tudo que eles têm vontade de fazer, que dá satisfação, eles fazem. Esse é um estilo de vida que se opõe ao estilo de vida de um crente que quer se santificar. Acabamos de ler isso escrito, não acabamos? Então assim, a gente coloca paixões e concupiscências num patamar de imoralidade tão elevado, que nós nunca achamos que somos nós que cometemos esses erros. Ou não é? Não, nós estamos isentos disso. Eu uso meu vaso em santificação e honra. Eu sei possuir minha vida de maneira que honro a Deus. A pergunta que eu faço é, será que sim? Será que eu uso minha vida de maneira que agrada a Deus? Porque os gentios têm um padrão de vida. E muitas vezes nós que somos a igreja, que deveríamos ser o referencial de santidade, que deveríamos ser o referencial de luz, porque Jesus Cristo disse que vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. E quando as pessoas que estão fora do contexto da igreja olham para nós que somos igreja, eu fico imaginando o que é que eles estão vendo em mim. Porque se eles não conseguirem ver em mim uma referência para saber que a pessoa que eu sou reflete o Deus que eu sirvo, porque o Deus que eu sirvo disse para mim, seja santo porque eu sou santo, e isso tem um motivo de ter sido dito. Ele diz, seja santo porque eu sou santo, que é para quando as pessoas olharem para mim, elas conseguirem ter uma referência de quem é aquele a quem sirvo.
Ou não é assim? Ou você acha que não é assim? Não. É assim. Quando ele diz seja santo porque eu sou santo, é porque quem está de fora vai olhar para você e vai dizer, eu sei quem é o Deus que você serve, pelo jeito que você vive. Então cuidado com o jeito que você vive, porque o que você vive é reflexo daquele conjunto de coisas que, se não foi mudado por atitude sua, para você reconstruir um novo homem, seus pensamentos vão fazer com que suas ações se distanciem da realidade que Cristo espera que você viva em santificação nesse tempo. Ele é santo, nós devemos ser santos, porque Ele vai ser visto através de nós. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, 3 pontinhos. Qual é a vida que você vive agora? As diversas justificativas que nascem. Mas isso era Paulo. Mas isso era Paulo. Eu não preciso viver essa vida. A vida que eu agora vivo, vivo na esperança do Filho de Deus que a si mesmo se entregou. Não, isso aí era Paulo. Eu não quero viver essa vida. Eu quero viver uma vida de boas. Eu quero viver uma vida onde eu vá para a igreja. Eu quero ir para a igreja, mas ser santo, estou fora. É assim que a maioria dos seres humanos que frequentam as igrejas hoje pensam. E quando as pessoas que estão do lado de fora dessa porta olham para um de nós, eles querem olhar um padrão de santidade que reflita o Deus que nós adoramos aqui dentro. Porque muitas pessoas nunca entraram aqui e algumas nunca vão entrar. Alguns nunca vão entrar porque eu sou a barreira para que elas entrem. Porque elas olham para mim e dizem assim, obviamente eu estou usando a minha pessoa para não apontar para nenhum de vocês. Por isso que eu quero usar a minha pessoa como exemplo. Elas podem estar olhando para mim e dizer assim, aquele pastor, aquela pessoa, não serve para ser um referencial de alguém que serve a Deus. Não quero servir a Deus na mesma igreja que esse homem serve. Isso pode acontecer se eu não perseguir o padrão de santidade que Deus espera que eu busque. Para a gente buscar um padrão de santidade que Deus espera que a gente busque, a gente precisa tomar uma atitude. E a atitude é romper com o passado e criar tudo novo. Essa ideia de criar tudo novo não pode ficar só na nossa cabeça, são as nossas ações. Porque é o que nós fazemos que reflete o que nós somos aqui dentro. Não adianta de nada você discursar como eu estou fazendo hoje e não viver de maneira que agrade a Deus. Se o meu discurso, se o seu discurso a respeito de Deus não tiver como ser equiparado ao que você faz, só o teu discurso não tem valor algum. A Bíblia diz, é como o metal que soa, o sino que tine. A Bíblia fala isso a respeito de quem não tem amor, que também é uma atitude. Amor é atitude, não é sentimento. Então existem várias coisas que entram na nossa vida prática, e eu até anotei aqui, para a gente falar sobre elas, mas Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andem como é digno da vocação de que foste chamado. Então tem um estilo de vida que corresponde ao padrão de vida de um crente, por esse texto, sim ou não? Efésios 4, 1, e eu continuo dizendo, existe uma maneira que corresponde ao jeito certo de um crente viver. Paulo diz isso em Efésios 4, 1. Amém? Verso 2 ele diz, qual é a maneira digna de um crente andar? Vou te dar alguns pontos. Com humildade. Assim, existe um jeito certo da gente andar diante de Deus. Olha as qualidades. Com toda humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo
da paz. Isso está antes daquilo que eu li para você, do 11 em diante, dizendo que o padrão é o padrão de Cristo. Cristo andava assim, com humildade, mansidão, domínio próprio. A Bíblia diz que quando ele era contrariado, ele não contradizia. Ele era afrontado, ele não reagia. Então, quando ele diz que tem um padrão que Deus espera que a gente atinja, esse padrão é real. É esse padrão de comportamento, de atitude, que corresponde ao padrão de Cristo como homem na terra. Capítulo 4 de Efésios ainda, verso 17. Existe um padrão esperado por Deus, para que nós possamos atingir o patamar que Ele planejou para nós. E os conselhos estão na Bíblia. Verso 17 diz: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andem mais como andam os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. O que é que faz os gentios, os descrentes, os que não têm aliança com Deus, andarem entenebrecidos e separados de Deus? A ignorância que há neles. E o que mais? Coração duro que eles têm. Ele escuta a palavra: quero saber disso não, eu quero viver assim mesmo. Coração endurecido. Primeiro, ignorância é falta de conhecimento. Eles podem andar separados de Deus por falta de conhecimento, e podem andar também pela dureza do coração. Dureza do coração é aquele coração impenitente, que escuta a vontade de Deus e escolhe não botar em prática. Isso é o jeito de viver dos gentios. Mas o conselho que Paulo está dando é para a gente não andar mais como os gentios andam. Esse é o jeito de andar dos gentios. Mas ele começa dizendo: digo e testifico no Senhor, não andem mais como andam os gentios. Então tem que haver uma mudança na nossa vida, porque nós fomos ensinados nesse padrão dos gentios. Então nossa mentalidade vai ser modificada para que eu entre nesse caminho progressivo de santificação. Se não entender isso, que a palavra de Deus me coloca nessa rota de mudança, eu vou viver sempre a mesma vida de cantar hinos, ler Bíblia, fazer orações e não mudar minha conduta, minha prática e minhas ações. Porque o que vai me mostrar como santo é o que eu faço e não é o que eu digo. É o que eu faço, não é o que eu penso. É como eu ajo que me mostra como santo ou como profano. Amém? E ele continua dizendo: os quais, havendo perdido todo sentimento, ele está falando dos gentios, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Esse é o padrão de vida dos gentios. Mas qual é o padrão de vida esperado para nós? O versículo 20 diz: mas vocês não aprenderam assim a Cristo. Ou seja, o que vocês aprenderam de Jesus não trata dessa questão, não leva para esse caminho, não dirige para essa rota. O que vocês aprenderam de Cristo leva para outro caminho. Mas ele coloca uma condicional: se é que vocês têm ouvido e foram ensinados nele, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Olha de novo a palavra renovação. Ele precisa renovar sua maneira de sentir o mundo, de perceber as coisas, senão nada vai mudar. No mesmo texto que nós estamos sendo puxados para perto de Deus e distanciados do padrão do mundo, o conselho que intercala a sequência de práticas é: renove seus sentidos, renove sua maneira de perceber as coisas, renove sua maneira de enxergar o mundo, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. Quem não sabia o que está escrito na sequência, está escrito aí, leia agora para não esquecer mais. E santidade é prática, verdadeira justiça e verdadeira santidade. A sequência do 25 em diante diz: deixa a mentira para falar a verdade. Irai-vos
e não pequeis. Não dê lugar ao diabo. Pare de furtar. Trabalhe para ter com que repartir. Só fale palavras que sirvam para edificar quem ouve. Não entristeça o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós devemos ser imitadores de quem? Segundo esse, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício. Mas a prostituição, impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem parvoíce, nem chocarrices, nem torpezas, que não convém, mas antes, ações de graça. Porque vocês bem sabem que nenhum fornicador, nenhum impuro, nenhum avarento, que também é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então, se vocês são luz, andem como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, toda justiça e toda verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não se comuniquem com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até falar sobre, é vergonhoso. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vejam prudentemente como vocês andam, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus que a gente leu lá em 1 Tessalonicenses 4:3? A nossa santificação. Essa é a vontade de Deus. E a nossa santificação, ela é vista pelas nossas ações práticas. Não é. Nossa espiritualidade não é medida porque a gente fala em língua estranha. Não é medida porque a gente vê sinais e prodígios acontecendo quando nós oramos. Não é medida por nada dessas coisas, por profecia que você entrega ou que você recebe. É medido pela tua vida em santificação. A vontade de Deus é que você se santifique. Eu quero deixar esse recado para você nessa noite, nessa nossa conversa.